Eita! Continuar o vídeo anterior, que cortou, né? Eu esqueci de citar algumas coisas das mutações do coronavírus desse. Vou parar de falar coronavírus, SARS-CoV-2, tá? Ele não tem nada a ver com coronavírus, isso é um vírus mutante. O SARS-CoV-2 ele tem uma outra característica totalmente fora do padrão, diferente do coronavírus, é que ele causa sintomas entéricos também. Ele é eliminado por outras secreções como urina e fezes, né? Em alguns pacientes ele causa diarreia. Então ele é totalmente um mutante, tipo assim, um mutante em alto grau, né? Uma quimera. Mas continuando com o assunto anterior sobre o status imunológico da população, a importância da vacinação, nesse caso, o que acontece? A vacina, ela é feita, toda vacina praticamente, ela é feita do próprio micro-organismo, seja ele um vírus, uma bactéria, o que for. E normalmente, no caso de vírus, por exemplo, muitas vezes ela é conseguida, a vacina, com a atenuação do vírus, né? Existe vacina de vírus vivo, atenuado, e o vírus morto. O vírus morto, você pega o vírus, mata ele, pega aquela estrutura genética dele toda, insere na vacina e inocula. O seu próprio organismo vai criar anticorpos contra aquelas estruturas. Quando o vírus ele entra em contato com o seu organismo, o seu organismo ele já vai produzir anticorpos numa velocidade muito grande para neutralizar esse inimigo que é o vírus, porque ele já não é novidade para o seu sistema imune. E as vacinas de vírus atenuado, o poder é maior, porque os anticorpos eles são mais específicos, né? Porque o vírus atenuado ele chega a reproduzir dentro do seu organismo. Então, o organismo ele produz uma resposta mais específica, mais rápida, tem um efeito mais devastador sobre o vírus, né? E a atenuação do vírus, normalmente, ela é conseguida com passagem do vírus em ovos. Né? Você inocula ele num ovo, ele reproduz, extrai ele desse ovo, inocula em outro. Essas passagens sucessivas vão enfraquecendo o vírus, né? E isso demora, né? Demora anos, às vezes, né? De passagem, até que se tenha um vírus vivo, mas não tão virulento quanto o original, né? Um vírus que está vivo, ele reproduz, mas ele não exterioriza, ele não produz, né? Efeitos com tanto poder quanto o vírus original. Ele não expressa os fatores de virulência, né? Nesse caso do SARS-CoV-2, não existe a vacina, porque é um vírus mutante totalmente diferente. Vacina de coronavírus, a gente, para animais, por exemplo, a gente já tem há décadas, né? Eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, né? Eu trabalhei tanto para a indústria, a maior indústria nacional, né, em saúde animal, e depois trabalhei mais de uma década para o maior laboratório do mundo, né, em saúde animal. E a gente sempre teve vacina contra coronavírus, tanto para cães quanto para bovinos, né? Só que o coronavírus, um outro fator diferente desse mutante para o coronavírus, é que o coronavírus ele ataca mais filhote, né? No caso, crianças recém-nascidas, crianças, quanto mais jovem, mais ele ataca com mais intensidade. Ao contrário desse SARS-CoV-2, desse mutante, que ele ataca mais, a mortalidade em crianças de 0 a 10 anos é praticamente zero, não existe, né? Em jovens é raríssimo, né? Uma morte com jovens, e pessoas de 50, 60 anos é muito raro, né? Então é só acima de 60 anos, é outra particularidade muito diferente desse mutante SARS-CoV-2 para o coronavírus original. Então, para vocês notarem que as vacinas que a gente tem para animais, elas são as mesmas há décadas, né? Você vê que não existe mutações importantes
no vírus, né? Igual acontece no influenza, por exemplo. O influenza ele produz muitas mutações, mas mutações muito leves. Quando você vacina do influenza anualmente, né, que tem a vacina disponível anualmente, eles atualizam como se fosse uma vacina para computador, né, um antivírus, as atualizações, mas elas são muito finas, né, uma sintonia fina, são poucos fatores que se acrescenta no vírus. Mesmo você estando vacinado com uma vacina antiga, ela fornece proteção. A intenção, a intensidade da doença, quando você é vacinado, mesmo com a vacina mais antiga, a intensidade da doença é muito mais baixa, porque o seu organismo ele já reconhece aquele vírus, ele não é totalmente estranho para o seu organismo, né? Totalmente diferente desse SARS-CoV-2, que ele é um mutante muito diferente. Então não existe vacina. A vacina, quem seria a vacina, então, no caso? No caso, a vacina é o próprio vírus. Né? Então, quando você vê lá o número de casos, 1.000, 2.000, 30.000, 50.000, quanto maior o número de casos, melhor para a população. Isso que as pessoas não entendem. Né? Então, eles veem lá, tem 50.000 casos, 100.000 casos. Né? Quanto mais tem, melhor. Né? Significa que nós estamos mais perto de equilibrar o status imunológico da população, né, com a infecção. Porque doença, ela manifesta quando o status imunológico da população está mais baixo do que a infecção. Né? Então, isso é muito claro. E no Brasil, a curva de infecção do Brasil ela é muito baixa, ela praticamente não tem curva. Né? Ela não é uma curva ascendente, né? Ela é quase flat. Né? Então, isso é devido ao clima. Né? Desde o início eu falei isso, porque esses vírus de inverno, no caso corona, que é de resfriado, e o influenza, que é da gripe, eles são muito adaptados ao clima frio. Você vê as filmagens lá da China, quando começou, no início de dezembro, o país ele é cinza, não tem sol, né? Frio, úmido, né? Assim, meio úmido. Então, assim, é o clima ideal para o crescimento do vírus. Ele expõe todos os fatores de virulência dele numa intensidade muito grande. Ele está no clima dele, né? Eu faço um paralelo com meus amigos para entenderem. É igual você pega um urso polar na neve, lá no habitat dele, ele vai estar no máximo do auge, ele vai estar expressando toda a genética dele no máximo. Né? Ele está adaptado àquilo lá. Ele se reproduz muito bem, ele caça muito bem, ele está forte, bem adaptado, porque ali é o lugar dele. É igual esse SARS-CoV-2, né? Igual os coronavírus e os influenzas, são adaptados ao inverno. Né? É igual você pegar um urso polar lá do Polo Sul, ou do Polo Sul, e trazer ele para cá. Né? Ou do Polo Norte, né, e trazer ele para cá. Então, o que acontece? No Brasil, ele vai até sobreviver. Ele não pode até não morrer, mas ele vai estar fraco. Ele já não vai reproduzir, ele vai emagrecer. Né? Se você soltar ele na natureza, se não for no zoológico, soltar na natureza, mas é muito difícil dele sobreviver. Né? Porque todo o aparato que ele tem vai estar voltado à sobrevivência. Né? Ele não vai estar reproduzindo, ele só vai estar sobrevivendo. É igual esse vírus aí. No Brasil, ele vai estar só sobrevivendo. Com o sol que nós temos, esse calor que nós temos, é impossível no vírus desse fazer uma curva de contaminação, de reprodução, igual ele faz no hemisfério norte. É impossível. Então eu vi muito charlatão aí na televisão aí, falar que não sei quem, um instituto de economia. Isso é piada, gente. Eu tenho que rir. É faculdade de economia calculando curva de infecção no Brasil. Isso é piada. Isso é piada. Né? Não dá para levar isso a sério. Teve um idiota aí que foi na televisão falar que se a gente não fizesse nada, que no Brasil poderia ter 1 milhão de mortos. Gente,
Pelo amor de Deus, o cara desse tinha que ter vergonha de ir na televisão falar um negócio desse. Isso é uma coisa, ela é tão absurda, ela é tão tosca, ela é tão... falta palavras para nominar uma coisa dessa, sabe? É uma coisa, uma pessoa que se diz cientista falar uma asneira dessa, isso é uma asneira, né? É asneira isso é bullshit, né? Isso não dá para levar a sério, né? Isso é totalmente sem comentários, tá? Não vou nem me delongar nisso aqui, mas então é isso. Quanto mais gente infectada tem, melhor é, né? E para mim, já disse isso algumas vezes, no carnaval, esse vírus já estava rodando aí há muito tempo. Como a taxa de infecção, a carga viral é baixa no ambiente, ela é baixa, quando você tem um contato com a carga baixa, uma carga viral baixa, o seu organismo ele reage muito mais rápido, né? Porque é só você imaginar, é igual um exército, né? Se entra uma carga viral muito alta, né? Se você beija uma pessoa que está doente, entra bilhões de vírus no seu organismo. O seu organismo ele vai travar uma luta com esses bilhões de vírus que entraram, mas vai ser uma luta sangrenta, vai morrer muita célula de defesa e você vai sofrer. Agora, se é um vírusinho que vem voando no ar e você respira ele, entra na sua boca, um pouquinho, um virinho que entra lá, o seu sistema imune vai reagir muito mais prontamente, com muito mais poder, né? Um vírus que ele está fraco, um pouquinho que está chegando. Então, na minha opinião, esse vírus já está rodando aí desde janeiro, né? Eu vi uma reportagem de que esse vírus na China, os primeiros casos relatados foi de 1º de dezembro, caso relatado, fora os que houveram que a pessoa nem foi no hospital e nem foi atendida e nem nada. Então, 1º de dezembro, então passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, já tem 4 meses. Né? Nós já estamos em meados de abril, já estamos indo para 5 meses. Então, ele já está dando sinal de enfraquecimento, porque ele enfraquece mesmo. É igual aquela passagem no ovo. Quando você vai passando ele no ovo, ele vai reproduzindo, e ele vai enfraquecendo, ele não consegue. Né? Então, aqui no Brasil... eu creio, né, os políticos estão fazendo de tudo para entrar no inverno. No inverno vai ser pior, né? Mas eu acho que ele não vai ter força aqui no Brasil para chegar no inverno. E esse confinamento, ele não adianta nada, né? O vírus ele vai ter lá a sua taxa de infecção normal, se confinar ou não, tanto faz, a não ser que você use uma roupa de astronauta. Aí é outra coisa completamente diferente. Mas ninguém escapa do vírus. Ainda mais que tem um monte de gente na rua. A gente vai na rua. Eu já fui na rua uma dezena de vezes. Porque você tem que ir no supermercado, você tem que ir no posto de gasolina, você vai na padaria, você vai na farmácia. Né? Numa saída dessa que você dá aí, você contamina. Né? Se for um clima frio, cinza, sem sol, tem vírus voando aí no ar. Aí há bilhões, trilhões de vírus voando. Se você vai de carro com a janela aberta... tem bilhões de vírus entrando. Isso é balela. Quem acredita nisso, que você é escondido dentro de casa, você não contamina, que acredita em Papai Noel. Né? A não ser que você fique fechado num quarto. Né? Se fique fechado num quarto, as pessoas que saem, por exemplo, se você abre a janela, um prédio em São Paulo, as janelas todas abertas. Se tem alguém contaminado em algum apartamento, ele respira dentro do apartamento, tosse, sai vírus voando para tudo quanto é lado, entra na janela do vizinho, entra no de baixo, no de cima, no do lado. Aquilo que você viu na Itália, todo mundo na sacada cantando, aquilo ali é uma contaminação geral. Isso aí é coisa de gente que não tem noção do que está falando. Caso de... Só para vocês terem uma ideia, em medicina veterinária, que a gente trabalha com epizootia, eu já falei isso há 60 anos no Brasil. Quando o vírus entra na população, a única saída é o extermínio dos animais, o sacrifício. Né? Num raio bem grande, eu não sei atualmente qual que é o raio que eles estão utilizando, mas é um raio grande, em quilômetros. Todos
os animais dentro desse raio, no epicentro do foco, tem que ser sacrificados e queimados, né? Como o ser humano não dá para fazer isso, né? Mas não sei, né? Futuramente, esse comunismo aí dominando o mundo todo, pode chegar nesse ponto, né? Aí uma dica de filme, né? Filme de terror, né? Extermínio em massa da população. Porque você imagina, se esses chineses, com esse trabalho deles aí de manipulação genética, eles conseguirem um vírus com uma contaminação altíssima, igual de uma aftosa, igual desse corona, desse SARS-CoV-2 mutante aí, e com um índice de letalidade do ebola, por exemplo. Aí não tem saída não, migão. Aí o bicho pega. Né? Porque se esse virinho aí, que esse SARS-CoV-2 já está esse pânico no mundo, e ele na população jovem ele é praticamente inofensivo, e está gerando esse pânico, eu fico vendo os jovens morrendo de medo dentro de casa, vigiando as outras pessoas. Imagina se for um vírus mesmo de verdade, um letal mesmo, com esse poder de contaminação aí, com manipulação genética, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Né? Então, fiquem tranquilos. A curva ela vai declinar, não é por causa de isolamento social, isso não funciona, isso é balela. Isso é balela. Quem falar que funciona, eu desafio qualquer uma pessoa no planeta a me apresentar um trabalho que diz que isso funciona. Pelo contrário, eu já vi trabalhos científicos nos Estados Unidos provando que não funciona, né? Que não funciona, analisando áreas onde o nível de infecção era X e depois que restringiu mais, o índice de contaminação continuou do mesmo jeito. Né? Então, isso é balela. Alguém que fala que isolamento social surte algum efeito de acabar com a infecção, isso aí eu desafio qualquer um a apresentar um trabalho científico que comprove isso. Desafio qualquer um no planeta Terra a mostrar um trabalho científico que comprove que isolamento social diminui as taxas de infecção numa população. Tá feito o desafio, né? Não existe, né? Quem bolou isso aí foi o governo chinês, né? Foi o governo chinês que bolou isso aí. E a OMS, que é comunista, dá maior apoio para a China, endossou, né? Porque o plano era esse. Esse era o plano. O plano era soltar esse vírus na população, fazer esse teste, né? Acabar com a revolução em Hong Kong, promover o pânico no planeta, paralisar o planeta, detonar com a economia mundial e as coisas melhorarem para eles lá. O plano foi feito, o plano era esse e deu certo, com apoio da mídia, né? A mídia sensacionalista, toda comunista, não entende nada, né? Se nem os médicos entendem de controle de epidemia, imagina esses jornalistas que tem aí, os caras só analfabeto. Jornalista hoje em dia só tem analfabeto. Né? Então, é complicado, né? Complicado. Então, é isso aí, pessoal. Quanto mais gente contaminada, melhor. Para mim, no Brasil, o nível de contaminação ele já é altíssimo, graças a Deus, né? Porque esse vírus rodou no carnaval aí à vontade, né? À vontade. O negócio é que eu vi, inclusive, a reportagem de que durante o mês de janeiro, só durante o mês de janeiro, saíram da cidade de Wuhan cerca de 7 milhões de pessoas. 7 milhões, né, deixaram Wuhan para a China, para Bangkok, para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Europa. 7 milhões de pessoas. Imagina quantas pessoas saíram contaminadas. Né? 85% das pessoas eles não conseguiram rastrear. Né? 1.000 pessoas foram para Nova York, 15 mil pessoas para Tailândia, 2.000 pessoas para a Austrália. Os níveis de infecção na Austrália devem estar muito baixos, porque lá também é quente, né? Se você vê no mapa, o hemisfério norte está sofrendo muito mais, o índice de contaminação ele é altíssimo, mas já começou a declinar, né? Já está declinando. No Brasil ele nem subiu, ele está flat praticamente, né? Você vê os números daqui do Brasil, eles são ridículos, né? E com esse tanto de coisa falso, né? Atestado de óbito falso que está rolando aí, é uma barbaridade. O Brasil é um país de gente desonesta, né? A
começar pela mídia, os políticos, é uma decepção muito grande. Eu tenho vergonha de ser brasileiro, sinceramente, porque é um povo muito desonesto, né? Começando lá de cima. Os honestos, eles são raridade, né? Era para ser o contrário. É muito decepcionante isso. Mas esse vírus aí, isso aí é nada, né? Eles estão destruindo o país com esse isolamento social que não funciona, destruindo a economia, muita gente vai ficar sem emprego, muita gente vai adoecer depois por causa de um vírus que não é nada, né? Ele só é importante para pessoas que já têm alguma doença pré-existente, pessoas acima de 60 anos, né? Então não justifica paralisar o planeta por causa de um vírus desse, principalmente no hemisfério sul, né? Não tem sentido nenhum, né? Não tem nada que corrobore nesse sentido, não tem nenhuma sustentação, nem científica, nem de dados até agora das infecções, que é muito baixo. Os hospitais estão todos vazios, está cheio de filme na internet aí. Os políticos estão querendo, cada um mostrar que está querendo fazer mais pelo povo, mas só está fudendo com o povo, na realidade é essa, né? Todos esses governadores aqui do Sul e Sudeste, os do Nordeste, e os prefeitos, né? Todo mundo fudendo, eles disputando quem que fode mais com o povo, né? Então tá isso aí. Mas isso aí é besteira, né? Uma balela. Balela. Esse vírus não é de nada, já está terminando eu ainda vejo médicos que vão no jornal falar que aqui no Brasil pode virar Milão. Esse cara, quem fala isso, das duas, uma. Ou ele é um imbecil, um incompetente que não sabe nada de nada, ou ele é um cínico, um desonesto, né, que está só fazendo pânico na população, né? Então é isso, pessoal. Depois eu falo mais coisas sobre isso. Depois eu quero falar sobre todo esse plano chinês, né? Tudo que ocorreu e todo o plano que vem acontecendo sobre esse domínio do comunismo aí no mundo. Beleza? É isso aí então. Falou, pessoal.